Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje estamos dando sequência à nossa história da hipnose, já gravamos alguns vídeos e hoje é o dia de Anton Mesmer, isso mesmo, o cara que polemizou tudo, o cara que evoluiu bastante, criador do conceito do magnetismo animal, dos fluidos universais e aquele cara que deu os passes magnéticos, né? O mesmerismo, que veio ser tão divulgado no kardecismo, onde o próprio Allan Kardec vem fazer alusões que o mesmerismo foi um passo fundamental na divulgação dessas normas. E aí o kardecismo pegou muitas coisas, muitas questões que vocês vão ver aqui durante o vídeo, como corrente magnética, os passes magnéticos. Isso teve origem com Mesmer, um cara muito polêmico, porém bastante sincero. Teve alguns episódios bastante interessantes que nós vamos ver agora. Mas primeiro vamos olhar a nossa vinheta e curta, deixe sua inscrição aí no canal, comente e aguarde o próximo vídeo. Vamos à vinheta. Franz Anton Mesmer nasceu em 23 de maio de 1734, em uma aldeia próximo ao Lago de Constância, na Surábia, região que hoje pertence à Alemanha. Seus pais foram Francisco Antônio Mesmer e Maria Úrsula Michael, pertencente a uma importante família católica da região, né? Em 1743, o jovem Mesmer foi encaminhado pelos seus pais ao monastério de Reichenau, em Constância, onde durante 6 anos estudou línguas, literatura clássica, música com os monges. Em 1750 ingressou nas cidades de Dillingen, na Baviera, da Companhia de Jesus, né? Dos jesuítas, onde estudou filosofia por 4 anos, chegando ao doutorado. Ali passou a ler obras como Galileu Galilei, Descartes, Leibniz, Kepler, Newton, dentre outros filósofos e cientistas da época. Em 1754, iniciou o curso de teologia em Ingolstadt, também na Baviera. 5 anos depois, em 1759, ingressou na Universidade de Viena, na Áustria, dedicando seu primeiro ano nessa instituição ao estudo das leis e transferiu-se logo após para o curso de medicina, que era considerado o melhor de seu gênero. Após 6 anos de estudo, em 27 de maio, conquistou o doutorado com a dissertação Físico de Medicina, né? Planetário em Fluxo, sobre a influência de Isaac Newton, talvez Paracelso também. Nesse texto, que se trata da influência dos planetas sobre o corpo humano, usou pela primeira vez o conceito de fluido, né? É o conceito de fluido universal que a gente viu bastante ser explanado na questão do espiritismo. O magnetismo animal, o primeiro tratamento por meio do magnetismo animal, teve início em 1773. A paciente foi uma parenta da esposa de Mesmer e amiga da família Mozart, Francisca Sterlina, uma senhorita de 29 anos bastante debilitada. Em 1775, com pouca acolhida da sua descoberta, Mesmer determinou-se a nada mais realizar publicamente em Viena. Viajou para diversos países da Europa, anunciando as suas descobertas. Visitou a Suábia, a Baviera, a Suíça e a Hungria, entre outros países. Publicou uma carta ao povo de Frankfurt, que representa uma importante fase do desenvolvimento de sua teoria. E aí, pela primeira vez, definiu o magnetismo animal como sendo a capacidade de um indivíduo em causar efeitos similares ao magnetismo mineral em outra pessoa. Foi aceito como membro da Academia do Eleitorado da Baviera. Em 1776, Mesmer deixou de fazer uso do ímã como simples condutor de magnetismo animal para evitar maus entendidos por parte dos médicos e físicos, e continuou a usar águas, garrafas e barras de ferro. E aí ele publica cartas sobre a cura magnética, esclarecendo várias teses, né? E as enviou com divulgação a alguns médicos. No ano seguinte, Mesmer aceitou como paciente a famosa pianista Maria Teresa von Paradas, curando sua cegueira e gerando controvérsia. Tem um documentário interessante sobre Mesmer também. Você vai ver esses
esses pormenores aí dessa cura dessa cega. A divulgação do magnetismo animal e rejeição pelas sociedades médicas na luta pela divulgação do magnetismo animal, e começou a apresentar suas descobertas para os sábios e médicos daquela capital. Retirando-se para a cidade de Créteil, e no mês de maio, por aí, juntamente com alguns doentes, requisitou comissários da Sociedade Real de Medicina de Paris para que eles fiscalizassem as curas, o que foi recusado. O próprio Mesmer tinha interesse de provar, né, as suas curas, os seus milagres. Em todas as universidades, sem sucesso, um exame de seu sistema publicou em Paris um relato analítico da nova ciência. Em uma derradeira tentativa, propôs à Faculdade de Medicina de Paris, em 1780, um teste comparativo do seu método com a medicina tradicional. Em 18 de setembro, houve uma Assembleia Geral, e aí, após uma leitura, Eslon, seu discípulo, foi excluído do quadro dos médicos, e as proposições de Mesmer foram rejeitadas com desdém e bastante animosidade do meio acadêmico. Então, após esse incidente, em 1781, Mesmer publicou o que viria a ser a mais importante descrição histórica da ciência do magnetismo animal, intitulado Resumo Histórico dos Fatos Relativos ao Magnetismo Animal. E aí surge os sonambúlicos, né? O sonambulismo, junto aos convulsionários, houve um outro tipo de reação, a dos médiuns sonambúlicos. Estes caíam em um estado semelhante ao sono, eram passíveis de sugestões. Mesmer, entretanto, não deu o devido valor a este fenômeno, valor que só veio a ser dado pelo Marquês de Pílsego, que estudou os médiuns sonambúlicos, né? Do latim âmbulo, passear, andar, e sonos, né? Os que passeiam durante o sono. Assim descreveu importantes sobre ele e coisas inexplicáveis sobre a capacidade que eles possuíam de olhos fechados e ir a lugares perigosos sem cair ou acidentarem-se. Falou de um certo sense, uma dupla vista do inglês, tal. Os médiums sonambúlicos podiam responder perguntas a um aprofundamento em sua faculdade, acabou evoluindo para as chamadas reuniões mediúnicas no início do século XIX. Estas reuniões traziam muitos elementos do mesmerismo, como a cadeia de participantes, né? É um termo que Mesmer usa, popularmente conhecido nos dias de hoje como corrente, ou fechar a corrente, que era a colocação das pessoas de um lado da curva da saúde. As pessoas se davam as mãos, se entrelaçavam e sentiam aquela corrente magnética. E em 1900, na época, muitos achavam algumas coisas. Aí Mesmer faleceu lúcido até os últimos dias de sua vida, aos 81 anos, na cidade de Meisburg, na Suábia, nas proximidades do Lago de Constância, atual Alemanha. Então, essa cadeia que Mesmer fala, essa cadeia que era citada por Mesmer, era uma corrente